Que a paz, a graça e a luz divina guiem e abençoem o dia e a semana de todos os ouvintes. Amém. É sempre muito bom começar com esse foco. Com certeza. Sabe, a gente vive numa sociedade que é absolutamente obcecada pelo que cresce rápido. Uhum. A velocidade virou quase que uma religião, né? Exatamente. Se uma empresa iniciante não atinge aquele valor de mercado astronômico em tipo 2 anos, ela já é considerada um fracasso total. Pois é. A velocidade se tornou a única métrica de êxito aceitável hoje em dia. Mas a grande questão é: e se essa definição moderna de sucesso for, na verdade, uma receita garantida para um desastre a longo prazo? Olha, essa é uma provocação super necessária, porque a natureza, ela possui regras implacáveis sobre o que significa ter raízes reais, sabe? Faz todo sentido. Métricas de curto prazo frequentemente não têm a estrutura necessária para sobreviver às intempéries do tempo. Nossa, sim. E é exatamente por isso que hoje vamos fazer uma imersão profunda num texto que subverte completamente essa lógica moderna. Um texto riquíssimo, aliás. Sim, ele muda a nossa visão sobre o sucesso, sobre a resiliência humana e, claro, sobre o poder prático da gratidão. Nossas fontes para análise de hoje são simplesmente fascinantes. Estou bem animada para entrar nesses detalhes. A gente vai mergulhar no Salmo 92, guiados pelas notas incríveis da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA. Uma referência excelente. E, em conjunto com ela, o aclamado comentário bíblico de Allen P. Ross. Então, a missão desta nossa análise profunda é desmistificar o que realmente significa florescer diante de um mundo que pode ser bem hostil. E o material que a gente tem oferece uma base fantástica para isso. Porque estamos lidando com um texto estruturado de forma poética, que, em seu estilo literário, remonta a textos de Ugarit de quase 2000 anos antes de Cristo. Textos de Ugarit. Isso. Para quem não é arqueólogo ou historiador e está ouvindo a gente agora, o que é isso exatamente e por que importa tanto se o Salmo se parece com eles? Esse é um ponto excelente para a gente estabelecer o contexto. Ugarit foi uma antiga e muito próspera cidade portuária em Canaã. Fica na região de onde hoje é a Síria, certo? Exatamente lá. E as descobertas arqueológicas nessa região revelaram várias tabuletas com uma estrutura poética muito específica. Entendi. Uma estrutura baseada em paralelismos, naquelas repetições rítmicas. E isso demonstra que o Salmo 92 não adotou uma linguagem isolada, sabe? Não era uma coisa obscura ou exclusiva de um grupo pequeno. Ele usava a linguagem da época, então. Exatamente. Ele utilizou o formato literário que era universalmente compreendido no Antigo Oriente Próximo para explicar o cosmos. Era a linguagem do mais alto nível acadêmico e teológico para declarar quem realmente governa o universo. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque ler um texto com raízes em milhares de anos de história e perceber que ele descreve perfeitamente as ansiedades do século XXI, olha, é impressionante. É de arrepiar. O Salmo 92 começa com um cabeçalho muito específico, né? Ele é descrito como um cântico para o dia de sábado. E logo nos primeiros 4 versículos tem uma instrução. Sobre manhã e noite. E isso, a instrução de anunciar a misericórdia de manhã e a fidelidade à noite. Tudo isso acompanhado por instrumentos de 10 cordas, lira e a solenidade da harpa. Sim. Por que será que o texto sente essa necessidade de estabelecer todo esse cenário litúrgico antes de sequer falar sobre prosperidade? O que é fascinante aqui é a mecânica do sábado no mundo antigo. E as notas de estudo da NA evidenciam muito bem isso. Em Israel, o sábado não era o equivalente ao nosso final de semana moderno. Aquele fim de semana focado só em lazer, ir pro parque, maratonar série. Isso, não era nada disso. Era uma interrupção econômica e social radical. O mundo antigo não tinha o conceito de parar a produção, sabe? A engrenagem rodava sem fim. Todo dia era dia de trabalho pesado. Exato. Mas no sábado, escravos, animais, senhores, todos pausavam. Ninguém ficava de fora. E aí quando o salmista diz, e isso é muito bem apoiado pelo comentário do Ross, que é bom render graças. Esse bom tem um peso maior, não tem? Com certeza, esse bom não significa apenas algo agradável ou bonitinho. Significa que é apropriado, sabe? É o encaixe perfeito. Ah, entendi.
Diante daquela máquina incessante de produção e de toda a ansiedade humana, parar um dia inteiro para reconhecer os feitos de Deus é literalmente a única resposta que devolve a sanidade ao indivíduo. Nossa, ouvindo isso, pensando nessa figura da lira e da harpa mencionadas no texto, é impossível não fazer uma analogia com a afinação de um instrumento musical. É uma ótima imagem. Se a gente imaginar uma harpa clássica de madeira, ela não precisa sofrer um impacto violento, cair no chão ou bater na parede para desafinar. Não, de jeito nenhum, a madeira trabalha sozinha. Pois é, basta que a temperatura caia de madrugada ou que a umidade do ar mude. O simples fato de existir no ambiente já faz com que as cordas percam a tensão correta. É um processo natural de desgaste. E a mente humana parece funcionar exatamente da mesma forma, né? O ruído constante, aquelas pequenas injustiças do trabalho, as preocupações diárias, tudo isso vai aos poucos desafinando a percepção da realidade. Exatamente isso. Então, esse ritmo de lembrar da misericórdia pela manhã e da fidelidade à noite soa muito como um método rigoroso de reafinação mental diária. A analogia da harpa é muito útil para ilustrar essa necessidade de manutenção. Mas o texto ele sugere uma intervenção ainda mais profunda, sabe? Mais do que só afinar? Sim, não se trata apenas de apertar uma cravelinha que ficou frouxa no instrumento. Trata-se de mudar a partitura inteira que a mente está lendo. Uau! Mudar a partitura. O salmista afirma que os pensamentos de Deus são muito profundos. Então, a adoração coletiva do sábado funcionava como uma calibragem comunitária. Era isso que permitia às pessoas enxergarem essa profundidade de fato. Sem essa pausa, as coisas ficam rasas. Exato. Sem essa pausa, a percepção humana fica presa ali na superfície, reagindo apenas ao que é imediato, ao que é mais barulhento. Isso estabelece o cenário perfeito para a grande tensão do Salmo, porque com a mente devidamente afinada, o autor descreve algo que outras pessoas simplesmente não conseguem ver de jeito nenhum. É a diferença de percepção que o texto traz. Os versículos 5 e 6 declaram, abre aspas, o tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Fecha aspas. Qual é essa grande ilusão que está cegando essas pessoas? A ilusão reside naquele contraste visível que permeia toda a literatura de sabedoria bíblica. É aqui que o texto introduz a famosa metáfora da erva, da grama comum. A grama que nasce em qualquer lugar. Exato. O salmista observa que os malfeitores, ou seja, aqueles que operam fora da aliança e da ética, muitas vezes eles brotam como a erva. Certo. E a mecânica botânica da erva é justamente esse crescimento explosivo de superfície. Ela surge muito rápido depois de qualquer chuvinha leve e domina o cenário visualmente. Fica tudo verde no instante? Para uma mente que não está afinada, que avalia a realidade apenas pelo momento presente, a erva representa o sucesso absoluto. Ela está em todo lugar. No dia a dia, soa quase ingênuo, não acha? Como assim, ingênuo? Se a erva dominou o quintal todo rápido desse jeito, ela também roubou a água, roubou o sol e os nutrientes do solo das outras plantas. Ah, sim, a competição natural. O cenário atual que a gente vê nos jornais, nas redes sociais, mostra pessoas enriquecendo da noite para o dia com esquemas super questionáveis. São figuras que jogam sujo nos negócios, que trapaceiam ou agem de forma completamente antiética. E vencem. É a realidade nua e crua. Então, se a erva toma todo o espaço rapidamente, quem tenta fazer as coisas de forma justa não acaba morrendo de inanição esperando o tal tempo divino agir. Essa sensação de injustiça não é só teórica, ela literalmente drena a energia vital de qualquer pessoa honesta. Essa dor, essa constatação que você trouxe é completamente genuína. E é o que torna o comentário do Alain Perros tão vital nesse ponto. O que ele diz sobre isso? Ele demonstra como o salmista não está, em momento nenhum, negando a realidade. O texto admite abertamente que os ímpios de fato florescem. Então não é só ilusão de ótica. Não é uma ilusão gerada por inveja. O sucesso e a dominação territorial deles são fatos históricos e reais. Mas e aí?
Qual é o problema, então? A falha crítica do tal tolo e insensato está na miopia temporal. Miopia temporal. Interessante. A erva não investe energia criando uma estrutura profunda de raízes. Ela investe tudo que tem em expansão lateral rápida. E o Ross destaca que a prosperidade descrita aqui é estritamente efêmera. Ah, tem prazo de validade curto. Exatamente. O versículo 7 não diz que eles perdem um pouco do brilho com o tempo. Ele diz textualmente que eles brotam para serem destruídos para sempre. É a velha diferença entre montar uma barraca de lona e construir uma fundação de concreto armado para um edifício de verdade. Perfeita essa comparação. A barraca de lona fica pronta em 10 minutos. E já abriga do sol naquela mesma tarde, né? Você deita lá e já está na sombra. Sim, resultado imediato. Já a fundação de concreto exige meses de escavação, muita sujeira, betoneira, um esforço invisível debaixo da terra que ninguém passa na rua e aplaude. Quem passa na rua acha que o dono da barraca é muito mais eficiente e bem-sucedido. Essa imagem traduz perfeitamente o problema, e a resolução dessa tensão toda ocorre no versículo 8, que é considerado pelos comentaristas como o eixo central de toda a composição. O que diz o versículo 8? Dicas super favoráveis para existir. Se der uma seca, já era. Exato! Se o sol ficar um pouquinho mais forte do que o normal, ela queima e some. Mas o Deus Altíssimo está acima de todas as estações, acima de todas as intempéries. O jogo vira no longo prazo. Exatamente. O sucesso erguido sobre a iniquidade carece de sustentação na eternidade. O julgamento divino, seja ele manifesto ao longo da história humana ou lá na eternidade, ele reverte esse quadro, revelando que a prosperidade injusta era, no fundo, apenas um castelo de cartas. Então essa vitória rápida é uma armadilha temporal mesmo. Mas tem uma questão bem prática que permanece aqui na minha cabeça. Pode falar. Conviver no meio dessa tal erva injusta, enquanto ela domina os recursos todos os dias, exige uma capacidade de sobrevivência que é absurda. Sem dúvida, o desgaste é imenso. Como é que as pessoas que escolhem o caminho da retidão conseguem suportar essa pressão toda sem colapsar? Porque é pesado. Para responder essa angústia exata, o Salmo muda drasticamente o vocabulário e todo o seu imaginário. O texto não oferece aquela promessa de uma vida encapsulada numa bolha de proteção sem atritos, sabe? Aquela ideia de que quem é bom não sofre? Isso, não tem nada disso. Em vez disso, o texto garante uma capacitação extraordinária para o combate direto e para a resistência prolongada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque as imagens que o texto evoca, nos versículos 10 e 11, fogem de qualquer expectativa convencional que a gente tem de poesia religiosa. Fogem bastante mesmo. Não tem menção a ovelhas dóceis descansando em pastos verdes. O salmista diz que Deus exalta o poder dele como o do boi selvagem e que ele é banhado com óleo fresco. É uma transição muito agressiva. É uma quebra de expectativa total. Sai toda aquela musicalidade suave da harpa lá do começo e entra a força bruta e o impacto físico. Sim, e compreender a precisão linguística e biológica por trás dessa metáfora muda absolutamente tudo na interpretação. A Bíblia de Estudo NAA esclarece a zoologia desse termo. O que era o boi selvagem de fato. O original hebraico aponta para o auroque, o bós primigênios. E é vital entender que o auroque não era um touro doméstico comum que a gente vê na fazenda. Não era um animal de puxar carroça. Longe disso. Tratava-se de uma fera ancestral colossal que habitava aquela região. Eles pesavam frequentemente mais de 1 tonelada, tinham uma ferocidade indomável e chifres imensos e super afiados. Uma besta de combate. Literalmente uma máquina de destruição na natureza. Para você ter ideia, era temido até mesmo por leões. E mais tarde na história, o próprio Império Romano utilizava a Aurusk em arenas devido à sua brutalidade absoluta. Nossa, é muito curioso observar como a força dessa imagem se perdeu nas traduções ao longo dos séculos, né? Se perdeu completamente em algumas versões. Lembro de ver, nas fontes, que traduções muito antigas para o grego e depois até a Vulgata Latina traduziram esse termo erroneamente,
chegando à palavra unicórnios. Sim, o famoso unicórnio. Pois é, trocaram um colosso de combate de 1 tonelada, que foi projetado para perfurrar predadores, pela imagem de um unicórnio mítico que hoje aparece em desenho infantil e caderno de escola, esvazia completamente a intenção do autor. Perde todo o peso. O salmista não estava pedindo magia etérea de unicórnio. Ele clamava por poder de impacto letal para conseguir sobreviver aos ataques de inimigos muito reais. Com certeza. A metáfora do auroque confere ao justo poder de resistência e de contra-ataque contra perigos palpáveis e violentos. E o complemento dessa força militar toda é o óleo fresco. Como o óleo entra nessa história de batalha? A gente precisa entender o mecanismo por trás disso no Antigo Oriente Próximo. O óleo fresco não era só um símbolo místico ou abstrato. Era uma intervenção médica e física muito vital. Ah, tinha uso prático? Muito. No clima inclemente do deserto, a pele de um guerreiro literalmente rachava sob o sol constante. Os músculos sofriam microlesões por causa do esforço contínuo em batalha. O corpo chegava no limite. Exato. Então, o azeite de oliva fresco, quando era derramado abundantemente sobre o corpo, ele selava a pele, impedia a desidratação imediata e funcionava como um relaxante muscular super poderoso. Entendi, era uma recuperação física. Trazia um alívio biológico imediato, restaurava a capacidade física de quem estava ali à beira da exaustão total. Fazendo uma ponte com a nossa cultura mais contemporânea, isso parece muito a mecânica de sobrevivência de um videogame complexo, sabe? É uma ótima analogia. Quando um personagem tá lá cercado de oponentes, a barra de energia tá piscando no vermelho e ele encontra equipamentos que alteram o status de jogo dele. Aquele upgrade que salva a fase. Exatamente. Receber a força do Auroch é adquirir a armadura mais pesada e os atributos de ataque no nível máximo. E ser banhado com óleo fresco é consumir aquele item especial que regenera completamente os pontos de saúde e remove todos os efeitos de fadiga. Sim, a pessoa é reconfigurada, né? É. Reconfigurada para enfrentar toda a opressão daquela erva ruim. E o que chama muito a atenção é a atitude do salmista no meio disso tudo. O comentário de Ross observa que o autor descreve a queda dos malfeitores e a derrota dos inimigos como se o evento já tivesse acontecido. E aqui a gente retoma aquele conceito inicial lá da mente afinada pelo descanso e pela adoração no sábado. Tudo se conecta. Tudo. Essa confiança inabalável do salmista não é uma bravata baseada na observação do presente, porque afinal, o presente ainda mostra a erva dominando tudo. O quintal ainda está cheio de mato. Exato. Mas essa confiança é uma visão calibrada que permite observar a realidade atual usando as lentes da inevitabilidade do futuro de Deus. Nossa, muito bom. O justo não entra naquele pânico crônico ao ver a injustiça prevalecer momentaneamente, porque ele já entende a mecânica profunda do julgamento divino. E com essa força letal de defesa somada à regeneração do óleo, ele consegue sobreviver ao atrito diário. Mas olha só, ter a força brutal de um Auroch não pode ser um fim em si mesmo, né? Ninguém veste uma armadura pesada ou toma uma poção de regeneração apenas para ficar estagnado no tempo, lutando exatamente as mesmas batalhas eternamente. Não, tem que ter um propósito maior. Toda essa energia de combate e essa cura profunda precisam ter um destino, um lugar onde o crescimento real acontece de fato. Isso nos leva direto aos versículos finais, do 12 ao 15, onde a metáfora abandona a fauna e retorna de vez para a botânica. Mas agora numa escala muito maior. Sim, ignorando completamente a grama rasteira para focar nos gigantes da floresta. A declaração do Salmo é que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano, porque a escolha recai exatamente sobre essas duas árvores específicas. Porque elas representam a antítese tanto biológica quanto estrutural daquela erva rápida. Vamos pegar a palmeira do deserto primeiro. Certo. Como ela funciona? Ela é esguia, cresce perfeitamente reta em direção ao céu e suporta tempestades de areia brutais sem ceder. As raízes da palmeira buscam água em profundidades extremas no solo. Muito além da superfície. Muito além. E é isso que permite a ela fornecer frutos altamente nutritivos, como as tâmaras, num ambiente que normalmente produz apenas morte e ressecamento.
Um oásis no meio do nada. Exatamente. Ela simboliza a graça e a provisão no meio da hostilidade extrema. E o cedro do Líbano, por sua vez, carrega um peso lendário na arquitetura e na ecologia de todo o mundo antigo. Sem dúvida. O cedro do Líbano exemplifica o ápice absoluto da estabilidade majestosa. São árvores que não apenas vivem por séculos a fio, mas que literalmente perfuram as rochas calcárias das montanhas para ancorar suas raízes. Perfurar pedra é muito diferente de se espalhar na terra fofa depois da chuva. Totalmente diferente. E o mecanismo de sobrevivência do cedro é fascinante. A resina dele secreta óleos naturais que repelem ativamente os insetos e os fungos. Ah, então ele tem uma defesa interna. Sim, isso torna a madeira do cedro quase imune ao apodrecimento natural. Então, crescer como um cedro indica um desenvolvimento que é metódico, profundo, inabalável e purificado das corrupções internas que costumam destruir as outras árvores. Impressionante. Contudo, tem um detalhe geográfico no versículo 13 que muda a perspectiva de tudo isso. Qual detalhe? A localização exata do plantio. Isso. O texto diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Se conectarmos isso com o panorama geral, o contraste atinge o seu clímax. Exatamente. Pensa comigo. A erva cresce solta no campo aberto, lá no mato selvagem, totalmente exposta ao calor que a queima e aos pés que a pisoteiam o tempo todo. Qualquer um pisa em cima. Sim, mas o justo, representado pela palmeira e pelo cedro, é descrito como tendo sido transplantado para os átrios internos do próprio templo. É uma área protegida. Muito protegida. As notas de Enaé esclarecem bem que essa imagem indica uma residência permanente num local de segurança e comunhão máximas. Ah, então não é um esforço solitário de crescimento. Não. O crescimento sustentável não resulta de um esforço autônomo e isolado do indivíduo. Ele é a consequência totalmente orgânica de se estar enraizado no ambiente protegido, nutrindo-se continuamente daquela adoração comunitária que a gente mencionou lá no início do texto. O sábado, a lira, a harpa. Exato, o ciclo se fecha. E tem um aspecto desse enraizamento que desafia frontalmente a nossa cultura moderna. O versículo 14 aborda diretamente a questão do envelhecimento. Um tabu hoje em dia, né? Nossa, muito. A gente vive numa era aterrorizada pela passagem do tempo. O envelhecimento é tratado quase como se fosse uma doença degenerativa crônica, um declínio que simplesmente descarta as pessoas. Tornando o ser humano obsoleto. Sim, obsoleto para o mercado de trabalho e invisível para a sociedade. Todo o esforço da indústria moderna de cosméticos, cirurgias, estilo de vida é direcionado para fingir que o tempo não está passando. Para maquiar a realidade. Pois é. O Salmo, no entanto, afirma que essas árvores, na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Lindo isso. A velhice aqui não é retratada como perda de utilidade ou decadência de propósito, mas sim como o ápice da vitalidade espiritual e intelectual da pessoa. A mensagem é profundamente subversiva mesmo. Para o autor do Salmo, a mesmíssima engrenagem do tempo que destrói a erva superficial é a força que engrossa e fortalece o tronco do cedro. O tempo é amigo do cedro e inimigo da erva. Perfeito. A experiência acumulada ao longo de décadas, quando enraizada na presença divina e naquela prática constante da adoração, ela gera uma vida interior que não sofre de ressecamento emocional crônico. Continua verde. O indivíduo torna-se frutífero de uma maneira densa, oferecendo uma sombra e uma sabedoria que a juventude, muito focada na expansão rápida e lateral, é simplesmente incapaz de prover. Falta bagagem. Sim. A presença da seiva indica que a comunicação de nutrientes internos continua fluindo e o verdor manifesta a saúde persistente da alma, independente da idade do corpo. Isso retira dos ombros de todo mundo aquela obrigação esmagadora de ter que produzir um sucesso visível, bilionário e definitivo logo aos 20 e poucos anos, né? Tira um peso enorme. E todo esse longo ciclo de amadurecimento aponta para uma missão final declarada no versículo 15.
O propósito de frutificar na velhice é testemunhar que o Senhor é reto, que Ele é a rocha onde não existe injustiça. O testemunho final. É se tornar uma evidência física e histórica de que a escolha pela fidelidade, por mais lenta que seja a recompensa visual para os outros, é a única escolha que não desaba. Aquele que amadureceu dessa forma não precisa mais de teorias ou livros de autoajuda. A própria vida da pessoa se torna o argumento irrefutável da justiça cósmica. A própria vida fala. Exato. A pessoa sobreviveu o suficiente para assistir ao ciclo completo de perto. Viu a erva brotar com arrogância, testemunhou o sol da realidade queimar essa erva, e ao mesmo tempo sentiu as próprias raízes perfurarem a rocha, sempre sustentadas pelo frescor daquele óleo em tempos de crise. O que isso tudo significa para quem está acompanhando essa jornada com a gente e tenta aplicar essa sabedoria milenar numa rotina de hoje tão cercada por pressões imediatas? É o desafio prático da coisa. Significa que existe uma urgência extrema em recalibrar as nossas métricas de sucesso. Passa-se um tempo muito desproporcional invejando o crescimento alheio, literalmente cobiçando a erva que toma conta do terreno rapidamente, mas que carece totalmente de profundidade moral ou espiritual. O convite central desse material riquíssimo é para que se troque a ansiedade torturante pelas vitórias rápidas, pela paciência inabalável do cedro. Resiliência real. É aceitar o processo lento, invisível, aquele debaixo da terra, e focar na profundidade das raízes. E nos momentos em que o ambiente do escritório, do mercado ou da vida se mostrar implacável e a concorrência desleal parecer esmagadora, saber que a promessa não é de vulnerabilidade. Não é para ser alvo fácil. Mas sim de ter a força de impacto letal de um auroque e a restauração contínua do óleo derramado. Isso levanta uma questão essencial para encerrarmos esta nossa linha de raciocínio lógico. Se o projeto humano original propõe o vigor da palmeira e a solidez inabalável do cedro, profundamente alimentados pela segurança dos atos divinos, qual é a provocação? Será que a exaustão crônica, a ansiedade paralisante e o vazio que assolam a sociedade moderna não derivam simplesmente de um erro crítico de plantio? Como assim erro de plantio? Será que a dor contemporânea não é o resultado de se tentar forçar o crescimento de raízes no asfalto impenetrável das aprovações sociais, nas vitrines digitais efêmeras e nessa produção ininterrupta de capital? Tudo isso ignorando completamente o solo fértil da pausa intencional e da reverência que o sábado pedia? Uau! Plantar no asfalto. Pois é. O desafio prático é fazer uma auditoria honesta de onde exatamente a mente e o coração estão buscando água para conseguir sobreviver ao dia de hoje. Uma reflexão muito contundente para carregar ao longo dos desafios desta semana que começa. Fica então nosso convite para reavaliar a qualidade do solo que está sustentando a estrutura da vida. Agradecemos imensamente a companhia de quem escutou e mais esta exploração detalhada do conhecimento. Deus abençoe todos os ouvintes.